Quem criou os deuses? Antes do tempo, antes da luz, antes mesmo do próprio existir, havia algo. Mas o quê? Essa pergunta ecoa há milênios entre os povos da Terra. Em todas as civilizações que surgiram, floresceram e ruíram, uma dúvida persistia como sombra à luz do fogo sagrado. Quem criou os deuses? Eles são os criadores, os senhores dos elementos, os arquitetos da existência. Mas quem, ou o que, os fez existir? A resposta, ou melhor, as inúmeras respostas, estão escondidas nas mitologias antigas. Mapas espirituais dos povos que ousaram olhar para o céu e perguntar: de onde viemos? E por que eles vieram antes? Neste vídeo, vamos mergulhar nos mitos mais antigos da humanidade para tentar responder à pergunta que nem os deuses ousam explicar. Quem criou os criadores? Prepare-se para uma viagem entre os véus do tempo, onde o sagrado encontra o desconhecido. O mistério começa agora. Antes de Zeus reinar no Olimpo, antes de Odin sacrificar seu olho pela sabedoria, antes de Brahma sonhar o mundo, havia o vazio primordial. Quase todas as mitologias começam com esse conceito. Um estado sem forma, sem tempo, sem nome. Um nada fértil que, ao contrário do vácuo científico, pulsa com potencial de existência. Na cosmogonia grega, tudo começa com o caos. Mas caos não é confusão. É a vastidão, o abismo, o intervalo entre o céu e a terra. A partir dele surgem Gaia, a terra, Tártaro, o inferno profundo, Eros, o desejo, e outras entidades primordiais. Nem todos são deuses como entendemos hoje, mas sim forças fundamentais. Gaia então gera Urano, o céu, e une-se a ele para dar origem aos titãs, que por sua vez geram os deuses olímpicos como Zeus, Hades e Poseidon. Ou seja, os deuses descendem de entidades ainda mais antigas. Mitologia nórdica, Ginnungagap. No norte gelado, a história é semelhante. Antes de Odin, Thor e Loki, existia o Ginnungagap, o grande vazio entre o mundo de fogo, Muspelheim, e o mundo de gelo, Niflheim. Do encontro dessas duas forças nasce Ymir, o primeiro ser vivo, um gigante ancestral, de cujo corpo os deuses depois criariam o mundo. Mas Ymir não é um deus. Os próprios deuses nórdicos, Odin, Vili e Vé, nascem depois, descendentes de Bor, que surge a partir dessa energia caótica e primeva. Assim como na Grécia, os deuses aqui não são os primeiros. Eles são os filhos do conflito entre o calor e o gelo, do caos e da ordem que se enfrentam. Mitologia egípcia, o oceano primordial. Para os egípcios antigos, antes de qualquer deus, havia Num, o oceano primordial, infinito e silencioso. Desse mar sem margens emerge Atum, o primeiro deus, que cria a si mesmo. Atum então cospe ou se masturba, segundo diferentes versões, e dá origem a Shu e Tefnut, que darão sequência à Enéade de Heliópolis. Os 9 grandes deuses que incluem Geb, que é a terra, Nut, o céu, Osíris, Ísis, Sete e Néftis. Perceba um padrão. Os deuses surgem de algo, uma força cósmica, um elemento, um princípio anterior. Mesmo Atum, o autogerado, emerge de Num, que não é um deus no sentido tradicional, mas um estado cósmico eterno. Mitologia hindu, o divino que sonha. Na filosofia védica, o universo não é criado uma vez só. Ele é sonhado ciclicamente. Brahma, o deus criador, nasce da flor de lótus que brota do umbigo de Vishnu, o deus conservador que dorme sobre o oceano cósmico. Mas quem criou Vishnu? Em algumas correntes, Vishnu, Shiva e Brahma são manifestações de algo ainda mais antigo, o Brahman, o absoluto, impessoal, eterno. Aqui vemos uma distinção importante. O divino criador, Brahma, é filho de algo maior, impessoal e inominável. Os deuses são manifestações do Uno, do todo, que não tem forma nem desejo, apenas é.
Mitologia e filosofia. A eternidade cíclica. Algumas culturas evitam responder quem criou os deuses e, ao invés disso, tratam o tempo como cíclico. Assim como a serpente Ouroboros que morde a própria cauda, o universo se cria, se destrói e se recria eternamente. Os deuses, nesse ciclo, não têm começo nem fim. Apenas renascem com o mundo. São manifestações recorrentes de princípios eternos. Isso aparece no hinduísmo, no budismo tibetano e até em tradições indígenas que veem os espíritos como forças que se reencarnam em diferentes formas. E o que acontece nas tradições monoteístas como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo? Nelas, Deus é o princípio absoluto, eterno, não criado. Eu sou aquele que sou, diz o Deus bíblico a Moisés. Aqui o Criador não tem origem, ele é a origem, mas isso na lógica mitológica também cria um dilema. Como pode algo existir sem ter sido causado? Essas religiões resolvem isso com o conceito de eternidade. Deus simplesmente sempre existiu. Não nasceu, não foi gerado, não tem início. Isso contrasta com as mitologias politeístas, onde até mesmo os deuses têm pais e avós. Ao longo do tempo, filósofos e psicólogos como Carl Jung sugeriram que os deuses não são seres reais, mas projeções da psique humana. Nesse sentido, os deuses nascem quando a humanidade começa a atribuir forma ao desconhecido. O medo, o amor, o trovão, a guerra, a morte. São arquétipos universais, símbolos que representam partes de nós mesmos. Assim, a pergunta, quem criou os deuses, seria respondida com, nós criamos. Mas essa resposta, embora moderna, não diminui o poder do mito. Pelo contrário, torna-o ainda mais sagrado, pois mostra que os deuses vivem em nós, através de nós e por causa de nós. A verdade é que todas as respostas são, ao mesmo tempo, verdadeiras e simbólicas. Em algumas culturas, os deuses emergem do caos. Em outras, são sonhados por forças eternas. Em outras ainda, eles são manifestações de algo maior, impessoal e misterioso. E talvez seja isso que torna a mitologia tão poderosa. Não são respostas que importam, mas as perguntas que elas provocam. A pergunta, quem criou os deuses, não é apenas sobre o passado. É sobre o presente, sobre o nosso lugar no mundo, sobre aquilo que não podemos tocar, mas sentimos. É sobre tentar compreender o incompreensível. Os deuses talvez não tenham nascido. Talvez sempre tenham estado aqui, esperando que os olhos humanos pudessem vê-los. Talvez não sejam criadores, mas criações do próprio mistério da vida. E você? Acredita que os deuses vieram de algum lugar? Ou sempre existiram? Deixe nos comentários a sua visão. Se essa jornada entre mitos e mistérios falou com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue conosco. Porque entre deuses e homens, sempre há mais a descobrir.